E aí, guerreiros? Tranquilo? Meu nome é Rafael, sou instrutor de Taekwondo tradicional da equipe RTKD e hoje nós vamos falar sobre a importância da defesa pessoal e saber se você mora na bolha rosa. Vamos lá? Bom, guerreiros, vocês que acompanham o nosso canal, que já viram os nossos outros vídeos, sabem que um dos temas que a gente vai abordar bastante aqui é a defesa pessoal e a segurança como um todo. Tem vários aspectos e hoje a gente vai falar especificamente da defesa pessoal para você que está iniciando, que é o público com o qual o nosso canal se relaciona. É a pessoa que está buscando a arte marcial, buscando a defesa pessoal e que não tem o prévio conhecimento, perfeito? E para falar de segurança, para falar de defesa pessoal, a gente tem que estabelecer alguns conceitos antes. E um que eu gosto de abordar já de início é a diferença entre arte marcial e defesa pessoal. De forma bem básica, a diferença é que a arte marcial, de onde vem a palavra arte marcial? É a arte da guerra, Deus Marte. Então, é algo proativo. Você vai melhorar, você vai evoluir, você vai estudar a arte da guerra. Então você se prepara para a guerra, você compreende, você entende, e você descobre estratégias, você fica cada vez melhor ao entender como um artista marcial aquilo que se aplica na guerra. E quando a gente fala de guerra, não é especificamente o conflito. A guerra é uma palavra genérica que você pode usar para qualquer tipo de desafio. Se você tem uma guerra a enfrentar, significa que você tem um desafio a enfrentar. Pode ser um linguajar bélico, um linguajar voltado para militarização, afinal, a arte marcial Taekwondo ele foi criado por um militar. Contudo, isso pode ser um conceito que se aplica a qualquer desafio da sua vida. Você, como artista marcial, você não vai usar só essas estratégias, esse conhecimento dentro do dojan, dentro da sua área de treino. Você vai espraiar para toda a sua vida. E, por outro lado, o que é a defesa pessoal? Ao contrário de você ser um proativo no entendimento, na compreensão da arte da guerra, significa o trabalho inverso, você falar de você se defender. Você não busca a guerra, você não é proativo em relação a esse conceito. É ao contrário, você procura se defender e se afastar do problema. Você está se defendendo, não é ataque pessoal, é defesa pessoal. O objetivo do artista marcial é empreender cada vez melhor dentro da batalha. Já o objetivo da defesa pessoal é a sua integridade física, é a sua vida, é a sua segurança. Então, muitas vezes na defesa pessoal, a coisa mais inteligente a se fazer é exatamente evitar o conflito, evitar a disputa. Então são conceitos que trabalham com ferramentas próximas, mas que têm objetivos diferentes. E quando a gente fala de defesa pessoal, você não precisa ser um soldado, um artista marcial, uma pessoa treinada. Defesa pessoal é um instinto humano. O homem das cavernas se defendia. Uma criança, já nos seus primeiros anos de vida, assim que ela começa a ter uma coordenação motora, ela já tem um instinto de defesa. Ela já vai se defender se você fizer um ataque contra ela. Ela vai correr, ela vai se esconder. Tudo isso vem do seu instinto de defesa. Lá atrás, né, se a gente voltar para os nossos instintos mais primordiais, um dos mais fortes e que só acontecem no momento extremo, quando você enfrenta uma situação extrema de perigo geralmente, é aquele instinto de fuga ou luta. Quando você se defronta com uma situação que o seu cérebro, seu instinto é levado para aquele estado primordial, uma ameaça muito grande, muito iminente, você nem pensa, você simplesmente reage. Ou você foge, corre, e você vai usar tudo que o seu corpo tem para aquela fuga, para você sair de perto do perigo, ou se não for possível, ao invés da fuga, a luta. Mesmo que você não saiba lutar, o seu corpo tem esse instinto de se debater, de socar, de chutar. Não é algo que precisa ser necessariamente treinado quando a gente fala de defesa pessoal. Só que tem que entender o seguinte, tudo isso é o nível básico. Quando você está falando do nível básico, que é uma ação instintiva, se você não treinou aquilo,
você não tem como fazer com que a resposta seja algo um pouco melhor, você tenha uma performance melhor na sua resposta. Tudo que você treina, você fica melhor. Seu corpo, sua mente se adaptam àquele treino. Então, se você faz uma repetição, um treino, tem um foco em melhorar, você vai evoluir naquilo. E o seu instinto é a mesma coisa. Por exemplo, um ginasta, ele tem os mesmos ossos, os mesmos músculos de um corpo humano normal, porém ele treina ao ponto de usar aqueles ossos, aquele músculo, toda a estrutura corporal dele de uma forma otimizada. Ele consegue ter uma performance melhor porque ele treina. Ele coloca o corpo dele em condicionamento àquele desafio. Por isso ele consegue ter o resultado. E obviamente, não é todo mundo que vai treinar, não é todo mundo que vai conseguir ter uma resposta otimizada quando você fala de defesa pessoal e etc. É a minoria que vai conseguir isso. Geralmente é o profissional, a gente que é instrutor, que trabalha com isso, ou o competidor, ou o atleta que realmente se dedica. Mas isso é uma minoria da população. E como eu canso de dizer, o nosso canal não fala com a minoria, ele fala com a maioria das pessoas, que é exatamente o contrário. A pessoa que não tem esse conhecimento, que não tem essa dedicação e não tem esse treino. E aí, como é que essa pessoa faz? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, falando desse público, que não tem necessariamente o treino, que não é focado em defesa pessoal ou arte marcial, mas que é um público grande e que a gente está se comunicando com ele. Então a primeira coisa que você tem que fazer é dividir esse público, e existem dois tipos de pessoas nesse público. Tipo A é o famoso senhor Cordeiro. O que é o senhor Cordeiro? É um conceito que eu gosto de utilizar para exemplificar aquele tipo de cidadão que tem a mentalidade de ignorar fatores reais de segurança, estatísticas, realidades. Nem o jornal, esse cidadão, ele vê o que está acontecendo. Então é o tipo de pessoa que quando vai falar sobre violência, ele fala que tem soluções como o amor vence a guerra, ou precisamos todos dar as mãos, ou precisamos abraçar a lagoa em protesto contra a violência. Nós que somos aqui do Rio de Janeiro escutamos muito isso. Então é um discurso lindo. Geralmente o senhor Cordeiro, ele tem um discurso lindo aos ouvidos, soam como poesia, porém na realidade do mundo, que é o que o nosso canal trata, não se aplica. É aquele tipo de pessoa que, quando acontece alguma tragédia, alguma violência, busca uma solução pintando a unha de branco. Então, é risível. O senhor Cordeiro, e por que Cordeiro? O nome se aplica, é um cordeiro. Quando você é um cordeiro, você está à mercê do predador, à mercê do lobo, a não ser que você tenha o que todo cordeiro precisa, que é um pastor, alguém cuidando dele. Mas o cordeiro por si, ele não consegue assumir a responsabilidade que todos nós temos para com a nossa segurança. A sua melhor defesa é você. Você é a última linha de defesa que você tem. Não adianta querer contar com fatores externos, porque a polícia, porque o Estado, porque... Isso não existe. Se fosse assim, nós não teríamos 65 mil mortes violentas no nosso país. Então, vamos lidar com a realidade do mundo. E o senhor Cordeiro, ele só é assim porque ele mora na bolha rosa. O que é a bolha rosa? É um local onde você está isolado da realidade do mundo, você não tem contato com a selva, que é a realidade do mundo. Eu falo do Rio de Janeiro, porém é uma realidade que obviamente se aplica a vários locais do nosso país. Você que está nos assistindo de outros locais, certamente, se você fizer parte da maioria da população, você tem uma dificuldade de sair à noite, de andar sozinho na rua. Então essa é uma realidade do nosso país, não necessariamente apenas aqui do Rio de Janeiro. Só que existem alguns locais privilegiados que funcionam como uma bolha. Aquela pessoa que não anda no coletivo urbano, aquela pessoa que não tem acesso à rua, que
que não anda com transporte público, que não tem que sair tarde da noite do trabalho, ou tem que estudar numa faculdade à noite porque trabalha de manhã, a pessoa que não está nessa realidade, ela está numa bolha rosa. E aí, como dentro daquela bolha rosa, ela não tem tão escancarada na frente dela a realidade do mundo, ele pode se dar o luxo de achar que soluções como vamos falar de amor e rosas, ou como nós tivemos essa semana aí, uma jornalista dizendo para o nosso eleito governador que um homem andando de fuzil na rua não representa ameaça, coisas absurdas desse gênero, que nós que vivemos na realidade do mundo temos dificuldade de entender. Mas quem está na bolha rosa pensa assim. Então essa pessoa, esse primeiro tipo que eu descrevi, o senhor Cordeiro, que vive na bolha rosa, essa pessoa já está condenada. Ela já está à mercê do predador. Ela não quer, geralmente ela dá as costas para a realidade e ela não quer nem lidar com a realidade. Sabe aquela pessoa que fala, vai nem acontecer comigo? A gente já escutou muito aquela frase? Geralmente a gente escuta quando acontece uma tragédia que todo dia a gente acompanha no telejornal e a gente vê na tela da televisão a pessoa falando, eu pensei que comigo jamais aconteceria. O Cordeiro, ele sempre pensa que jamais acontecerá com ele. Só que nós temos o outro tipo de pessoa, que eu espero que seja a maioria, que é aquela pessoa que, apesar de não ter o treinamento, ela compreende a realidade do mundo, ela compreende as ameaças que nos cercam, e ela entende que, se ela não pode fazer tudo, se ela não pode ter uma segurança de 100%, alguma coisa ela pode fazer. Ficar passivo, sentar no sofá e esperar que caia do céu, não é uma resposta aceitável. Então essa pessoa que tem uma proatividade, ela vai buscar alguma forma de se defender. Estamos falando que ela vai se defender de tiro de fuzil, de bala perdida? Não, não necessariamente. É como disse alguns instrutores dos quais eu já fiz cursos de defesa pessoal, inclusive um instrutor de Krav Maga, vou colocar aqui o link dele, porque é uma referência, o nosso grande mestre Arnaldo, e ele mesmo diz, olha, se for sua hora, vai ser sua hora. Se o cara realmente quiser te matar, ele vai te esperar numa esquina, vai te vigiar, vai saber a hora que você sai do trabalho, e vai fazer uma emboscada e vai te pegar. Então, tudo tem limite. É lógico que a defesa pessoal não é uma ciência exata, onde você vai, sempre que você treinar, você vai conseguir se livrar do perigo. Até soldados formados, os melhores soldados do mundo, acabam caindo em combate. O cara que tem o melhor treinamento, ele pode cair em combate. Agora, ele caiu em combate. Ele não era uma ovelha passiva que alguém chegou lá e ele simplesmente levantou as mãos e falou, por favor, não faz isso comigo. Então, é lógico que a gente não vai conseguir se defender de tudo. É lógico que nós vivemos numa sociedade hoje no Brasil que tem números de guerra. Nós temos números de guerra quando a gente fala da violência no Brasil, mas tem algumas coisas que a gente pode fazer. E o primeiro ponto que eu gosto de levantar é que todos nós temos um corpo e uma inteligência que podem ser trabalhados. Partindo desse ponto, você tornar o seu corpo melhor e tornar sua mente melhor, falando especificamente do foco em segurança, seja para a defesa pessoal, ou seja para um hobby, ou seja para a saúde, fazer um esporte, você automaticamente já vai tornar as suas ferramentas melhores. Então, isso sozinho já faz com que a sua resposta a tudo seja melhor. Então, já estamos partindo de uma base melhorada, ter um corpo e uma mente saudável, trabalhado pelo esporte. Depois, nós temos que entender que não podemos ignorar aquilo que quem sabe do assunto nos informa. Existe uma série de dicas básicas que você escuta sempre. É aquela famosa história do cuidado aonde você anda, procure não andar desacompanhado, evite deixar a sua bolsa sem uma vigilância. E, por incrível que pareça, a maioria dos casos,
Quando a gente fala, por exemplo, furto, principalmente furto, a maioria dos casos acontece por descuido da pessoa. É lógico que a vítima não é culpada. É lógico que a vítima não é culpada. Mas o prejuízo é da vítima. Então, por mais que não seja sua culpa quando você é vítima de um furto, o prejuízo é seu. Então não é melhor evitar o prejuízo? Então, se você aumenta a sua vigilância, temos que entender o seguinte: o preço da liberdade é eterna vigilância. Não é porque você tem liberdade que você pode simplesmente deitar em berço esplêndido e descansar a sua vigilância. Exatamente para que você mantenha a sua liberdade de ir e vir, você tem que ser vigilante. Porque o tempo todo existem ameaças que querem tirar esse seu direito de ir e vir. E se você não for vigilante para essas ameaças, você vai perder o seu direito de ir e vir, que é o que já aconteceu no Rio de Janeiro. A maioria das pessoas não tem garantido o seu direito de ir e vir. Ou você anda tranquilamente numa central do Brasil meia-noite. Você tem o direito, mas você faz por livre e espontânea vontade? Se tiver o mínimo de discernimento, não vai fazer. Vai fazer se for necessário, já voltar no trabalho, alguma coisa assim. Mas ficar dando bobeira em locais que você sabe que são de risco, você não vai fazer. E você, mesmo tendo o seu direito, ele está cerceado. Então, a vigilância para que isso não aumente, para que você não perca ainda mais o seu direito, é primordial. E aí, quando a gente fala de vigilância, é em várias esferas. Desde a sua vigilância para aquele que tem a responsabilidade de te defender, que é o Estado, a cobrança, faz parte da vigilância. Mas existe o nível pessoal, você saindo da sua casa. Nós sabemos que a segurança nem de longe está boa no Brasil e no Rio de Janeiro. Então, você tem que ser vigilante com você. Você não tranca a sua porta quando você sai de casa? Não acaba ali. Você tem que ser vigilante o tempo todo, dentro e fora. Por quê? Porque o preço de não ser vigilante vai cair na sua conta. O prejuízo cai sobre você. Não vai ser o seu vizinho que vai pagar se você não for vigilante. E uma forma de você ser vigilante não vem do nada. A gente não vive num estado de vigilância por natureza. É lógico que existe o seu instinto, como eu falei lá atrás, mas tudo isso tem que ser trabalhado. E para que você tenha uma vigilância eficiente, para que não seja exatamente isso que você tem medo por não ter o conhecimento, que é falar assim, muita gente fala para mim, principalmente o faixa branca, mas eu vou viver em paranoia? Eu vou viver o tempo todo com medo? Não. É exatamente para que você não viva em paranoia e o tempo todo com medo que você tem que se armar, se fortalecer, para que esse conhecimento te libere desse medo. A gente só tem medo daquilo que a gente não entende. Quando você passa a entender, você troca o medo por estratégia, por cautela. Eu, quando saio na rua, eu não tenho o pavor que uma pessoa que não tem nenhum treinamento tem. Eu posso cair no mesmo risco que ela. Eu posso ter o mesmo prejuízo que ela. O mesmo bandido que pode ir lá assaltar ela, pode me assaltar, eu não vou me defender e ainda assim ele querer ir me matar e me causar um prejuízo, que é o prejuízo maior, a perda da vida. Contudo, estamos falando, lembra, do estado de vigília, que traz uma paranoia, eu vou viver com medo. Não, eu não vou viver com medo. Eu sei a melhor forma de me portar na rua, aonde eu posso andar, onde não devo andar, observar onde está o perigo. É lógico que não é 100%, porém, isso me dá um pouco mais de relaxamento, porque eu sei que eu não vou topar do nada com a maioria das ameaças. É lógico que existe ameaça que brota do seu lado, que você não pode perceber. É lógico que acontece. Mas isso é a minoria. A maioria você consegue ver lá embaixo. Sabe essa história que a gente brinca o medo do carioca são dois caras em cima de uma moto? O cara numa moto, ele não chega, ele não brota do seu lado. Ele chega até você. Só que tem muita gente que nem vê isso acontecer. O cara tá lá embaixo, a pessoa tá andando, não percebe, aconteceu. A vigilância é o seu melhor aliado. Então, se você percebe, é o que a gente chama da tal atitude suspeita, você tem uma vantagem para poder fazer alguma coisa. Nem que seja sair correndo e gritando. Pela defesa da sua vida, se você não tem outro método, sai correndo e gritando. Já cansei de falar isso para várias alunas. Olha, quando você não tem o que fazer, faz aquilo que você sabe. Se você vê um perigo vindo para cima de você, e você
se considera indefeso, sai correndo, grita, esperneia, chama atenção. Alguma coisa você pode fazer. O que você não pode fazer é perecer como um cordeiro calado, sofrendo ali, subjugado por alguém que quer te fazer um mal. Então, e tudo isso que eu estou falando, cada caso é um caso, obviamente. Não estou falando para ninguém sair fazendo besteira por aí. Lógico que não é isso. Agora, quando chegamos às vias de fato, quando você percebe que você não tem outro caminho, a única coisa que te resta é usar as ferramentas que você tem. E agora, para te deixar um pouco mais tranquilo, entenda que quanto melhor você treinar a sua percepção, seu corpo, sua inteligência, focado na sua segurança pessoal, na sua defesa pessoal, menos você vai cair no perigo. Melhor você vai saber identificar onde está o risco e sair dele. Então, essa é a parte chave. Você evitar o conflito usando estratégia e inteligência. Nada mais é do que você saber perceber o local onde você vai, a situação onde você vai estar inserido, os riscos que ela oferece e ter uma estratégia para sair desse risco. Um exemplo, defesa pessoal não é só fugir da violência. Defesa pessoal é evitar que você tenha dano, tenha prejuízo. Salvar sua vida, e sua vida pode ser ameaçada de várias formas. Um exemplo, eu não vou em local que eu sei que vou ter uma dificuldade para sair. Todos nós lembramos do evento que aconteceu numa boate, na Boate Kiss, que pegou fogo, aquela tragédia que matou várias pessoas. E por que elas morreram? Porque elas entraram num local confinado, que não tinha a menor chance de várias pessoas saírem ao mesmo tempo, quando o pânico ocorre, e vamos acordar. Algumas situações ruins acontecem na vida e pânico ocorre. É por isso que existe uma coisa chamada extintor de incêndio, porque existe incêndio. Então, partindo dessa premissa, existem várias boates aqui no Rio de Janeiro, amigos me chamam para poder ir numa comemoração de aniversário, eu falo, não, eu não vou. Se a gente tiver um local aberto e tal, aí muitos falam, isso é paranoia. Eu falo, deixa eu ser paranoico, cuidando da minha defesa pessoal, e você seja ousado e arrisque. Pode nunca acontecer nada, pode um dia acontecer. Então, essa tomada de decisão, isso é estratégia. Isso vai garantir que eu não esteja no risco. Eu estou abrindo mão de uma coisa que poderia ser boa? Sim, mas é uma questão de escolha. A eterna vigilância é exatamente você escolher aquilo que você pode e aquilo que você não pode e pesar os riscos. A recompensa de ir num local confinado, que tem uma aglomeração de pessoas, compensa o risco? Na minha opinião, não. Na opinião de muitas pessoas, sim. É uma tomada de decisão pessoal. Por isso que se chama defesa pessoal. E quando você consegue, independente de você tomar a decisão de ir ou não, só o fato de você raciocinar dessa forma, pensando no risco, já te torna uma pessoa com uma defesa melhor. Pode ter certeza que a maioria das pessoas nem pensa nisso. E olha que eu já pesquisei, eu já cansei de ir em local, em bar, etc, e perguntar para a pessoa, olha, se estourasse aqui do seu lado, uma pessoa desse um tiro, alguma coisa assim, para onde você ia correr? Aí a pessoa, já está errado. Se eu entro no local, eu tenho que saber para onde eu vou sair. Eu tenho que saber as possíveis saídas. Eu tenho que ver se está obstruído a saída principal. Tudo isso é uma coisa que quem treina a percepção e a visão e quem faz arte marcial, isso já entra no sangue. Isso já fica automático. Não fica um peso. Você já nem raciocina sobre isso. Já é uma coisa que no cotidiano você já observa essas coisas. Qualquer coisa que você treine, ela se integra a você de uma maneira muito mais fácil. Estou falando de física aplicada, é a coisa que tudo que você se dedica, você fica bom ao longo do seu treino. Então, para arrematar, a gente falou bastante sobre o conceito da defesa pessoal. O pessoal da Bolha Rosa que nem pensa nisso, né? Não busca isso. E você, espero que seja uma pessoa que está na realidade do mundo, que entende que dia fácil foi ontem, então a gente tem que ser responsável pela nossa segurança. E o que eu posso dizer para você agora da nossa experiência aqui na RTKD, no Taekwondo? O que eu posso te dizer
busque alguma forma, independente de qual for a forma que você escolher, seja uma arte marcial, seja um curso, seja se informar, seja ler sobre o assunto, independente do caminho que você escolha, seja a sua melhor defesa. Busque o protagonismo da sua defesa. Não delegue a coisa mais importante, que é a sua integridade, para terceiros e lave as mãos. É lógico que nós temos o Estado que tem que garantir a nossa segurança, mas é só abrir o jornal que você vai ver que a realidade do mundo não é essa. Então, tome para si as rédeas da sua segurança. E o que você pode fazer, como nós podemos ajudar? Nós na RTKD nós temos um trabalho que é exatamente fechar esse gap, fazer a ponte entre você que está começando do zero, a pessoa que está começando do zero, que não tem nenhuma experiência em defesa pessoal, em arte marcial, e aquela pessoa que já tem alguma experiência. Porque se você perceber, a maioria dos cursos de defesa pessoal, a maioria dos locais onde você pode buscar essa informação, elas são muito voltadas para aquela pessoa que já tem algum conhecimento. Então, vai te ensinar técnicas novas, vai te ensinar como aprimorar técnicas que você já tenha, mas a nossa preocupação aqui também é direcionada para aquela pessoa que não sabe nada. Então nós criamos um sistema que te leva do zero até o ponto onde você vai, aí sim, evoluir. Mas é necessário que você, que é uma pessoa que nunca olhou para isso e agora tem essa necessidade, agora entende que você tem que ser o protagonista da sua defesa, o nosso método é voltado para você. É para te levar do zero até um ponto onde você pelo menos esteja consciente que existem ferramentas ao seu dispor e que você pode escolher essas ferramentas e saber usar essas ferramentas para evitar entrar no risco e, uma vez no risco, fazer o máximo para sair dele com o mínimo de prejuízo. Então, é focado em objetividade, em realismo e te passando a noção de que se você não treinar, se você não buscar essa vigilância, as suas chances são menores. Então, que fique essa palavra, busque. Não existe falta de tempo, é a sua vida, é a vida da sua família, é a sua segurança. Então, não existe desculpa para você delegar isso para alguém e não tomar as rédeas disso. Se você quiser conhecer o nosso método de trabalho, entra no nosso site, o link está aí para que você possa acessar. E nosso trabalho é voltado para você que busca uma evolução, principalmente na defesa pessoal, realidade. Quem vem treinar com a gente sabe que ali vai encontrar aquilo que pode encontrar na rua, numa situação dentro de casa, bastante realista, para você saber lidar com os diferentes cenários e principalmente com uma avaliação criteriosa, inteligente. Estratégia aqui é o nosso foco. O corpo, ele reage, mas a mente é quem comanda. E lembrando que tudo isso, independente do caminho que você escolha, tem que ser feito com um profissional, ok? Você vai ver muita besteira por aí. Olha esses exemplos aí que a gente está mostrando. Tem muita coisa ruim por aí. Cuidado, pesquise. Antes de você ingressar em qualquer arte marcial ou com qualquer instrutor, pesquise o passado dele, pesquise o dojan, pesquise o local de treino. Por quê? Muitas vezes, aquele profissional que você escolhe vai ser o cartão de visita daquela arte marcial para você. Então, se não for um profissional qualificado, se não for um profissional que realmente esteja preparado para te passar esse treinamento, você vai ter uma má impressão, não do profissional, mas da arte marcial. Eu conheço muita gente que tem uma má impressão de uma determinada arte marcial, mas simplesmente porque não pegou um bom profissional, um bom instrutor. E se tivesse se deparado com um instrutor com um talento maior, com uma afinidade maior, teria prosseguido na arte marcial. Então, pesquise antes. Não faça de qualquer maneira, independente da arte marcial que você escolha, do caminho que você escolha, pesquise para poder permanecer. Porque a arte marcial não é hobby, é um projeto de longo prazo. Se você não encarar dessa forma, ela não vai ser útil para você. Ninguém tem nenhuma vantagem fazendo 1 mês de arte marcial ou 5 meses de arte marcial. A vantagem é para a vida, é a longo prazo. Então, pessoal, temos que entender o seguinte,
quem está querendo nos ameaçar, as pessoas de má índole, que cometem crimes, eles nos afrontam enquanto sociedade, enquanto indivíduos. Só que quem está acima da gente não passa por isso. Quem passa somos nós que estamos aqui na rua, no trabalho, no coletivo. Então somos nós que sofremos com isso. Então somos nós que temos que buscar essa solução como sociedade e como indivíduo. Então, pessoal, agora que a gente já apresentou aqui os conceitos, você já sabe se você está se comportando como um cordeiro ou não. Você já sabe se você está morando na bolha rosa ou não. Se você se identificou com esses conceitos, dê 180 graus e fuja. Isso só aliena você. Não acredite que esse mundo protegido da bolha rosa vai te adiantar de nada, porque você não está completo. Para você ser completo, você tem que assumir as rédeas e entender que a bolha, ela estoura. Em algum momento, essa capa de proteção, você não vai estar protegido por ela. E é nessa interseção com a realidade que você precisa estar preparado para lidar. E você só vai estar preparado para lidar se você buscar efetivamente aprimorar mente e corpo. Porque quando o desafio vem, ele não quer saber se você se preparou ou não. É a hora de você responder. E para que você possa ter uma resposta positiva para você mesmo, para sua família, que é o mais importante, você tem que estar vigilante. E é lógico que tudo isso é a nossa visão, é a nossa perspectiva. Se você quer contribuir, acha que nós falamos aquilo que está correto, acha que está tudo errado, é para isso que existe aí a nossa seção de comentários, é exatamente para a gente poder trocar essas informações. Tudo isso que a gente está falando é uma opinião. Então eu quero saber a sua opinião para que a gente possa construir juntos. E não perca o nosso próximo vídeo, ele vai ser mais uma escolha aí enviada pelo e-mail. A gente vai pensar lá mais alguma sugestão de tema. Se você quiser enviar a sua sugestão de tema, pode mandar nos comentários ou pelo nosso e-mail, que está aí também. E vai ser muito bem-vindo, vai ajudar muita gente, porque a gente quer trazer para vocês um conteúdo que é interessante para vocês. E guerreiro, vamos praticar arte marcial, porque a evolução, ela não é um presente, ela é uma conquista. E agora você pode encontrar muito mais no nosso site, www.rtkd.com.br. E você que ama o Taekwondo como a gente e quer ajudar o nosso canal a divulgar essa arte, visite a nossa loja virtual, traçoprata.com.br. Lá você encontra camisas exclusivas do Taekwondo. São várias estampas de alta qualidade e com um preço campeão. Compra na hora e recebe na sua residência. Leve essa paixão estampada no seu peito. E faça parte da nossa família. Conheça o Taekwondo tradicional e conquiste a sua evolução. Até a próxima. Taekwondo.